Olá, saúdo todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço forte, aí para o meu pastor Antônio de Oliveira, Quero mandar um abraço também para o pastor Nivaldo lá de São Paulo, Da capital de São Paulo ali, E mandar também outro abraço forte para meu amigo José, Grande homem de Deus. Para o pastor Paulo também. Homens que conheci ali em São Paulo, grandes homens de Deus, E também um forte abraço para todos que estão aí na escuta. Amém? Hoje eu quero trazer uma mensagem da palavra de Deus, Eu fico imaginando quantas pessoas hoje em dia não esperam com paciência em Deus, Se precipita, toma as decisões erradas porque não consegue esperar, isso. Quando uma pessoa foca em Deus, entrega a Deus, Tem paciência em Deus, Porque quando a gente tem paciência em Deus, a gente consegue a vitória. É só você ter paciência. O segredo é paciência, não é isso? Quando você tem paciência em Deus, você consegue a sua vitória, rapaz. Mas é em Deus, foca em Deus, espera em Deus. Você consegue a sua vitória. Às vezes as pessoas tomam decisões erradas por não conseguir esperar em Deus. Sabia disso? São muitas hoje em dia. Você tem ideia de quantas pessoas estão chorando no mundo? Você tem ideia? Você tem ideia de quantas pessoas estão isoladas porque não conseguiu esperar em Deus? Aí não conseguiu esperar, tomou decisões precipitadas. Aí veio o choro mesmo. Vem a dor de cabeça e muito mais ainda. Porque no livro de Deus, no Salmo 40, é onde nós vamos ler hoje. Lê comigo. Você tem tempo de sobra para pegar sua Bíblia, meditar junto comigo. Eu aprendo daqui, você aprende daí. E junto nós vamos aprendendo. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em Salmo 40, Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Olha só. O que significa esperar confiantemente no Senhor? É porque você não tem outra saída. Você não tem outra saída. Você não pode confiar em homem. Não. Você não pode esperar em homem. Também não, Porque você só pode exatamente esperar em Deus. Confiar em Deus. Ele é o único que pode te ajudar. Sabia disso? É o único que pode arrancar você lá do fundo do poço. É o único. Você pode andar, ganhar o mundo inteiro. Mas se você não esperar em Deus, se você não confiar em Deus, você não vai conseguir, rapaz. Isso já está confirmado, isso. E não adianta você dar um desperta. Não adianta. A sua saída é Deus. Você pode andar no mundo inteiro. Se você não esperar em Deus, se você não aprender a confiar em Deus, você está perdido. Porque não adianta você confiar no homem. O homem decepciona muito. O homem, deixa muito triste as pessoas. Quantas vezes as pessoas confiaram em alguém e o seu sonho foi frustrado, isso? Foi decepcionado ou decepcionada, não é isso? Quantas pessoas? São várias pessoas. Quantas pessoas estão chorando? Você tem ideia de quantas pessoas estão chorando hoje? Você tem ideia de quantas pessoas confiou? E até mesmo meu amigo, Porque o amigo, às vezes chega aqui, bate no teu ombro já com falsidade. Você vai confiar ainda? Claro que não, rapaz. Espera em Deus, confia em Deus. Porque todos aqueles que confiam em Deus, eles conseguem a sua vitória. É só você esperar. Se você aprender a esperar em Deus, eu tenho certeza que você não vai decepcionar. Deus nunca decepcionou alguém, nunca. Sabia disso? Porque aquele que espera em Deus, ele não cansa, mas ele alcança. Alcança. Sabia disso? Porque na palavra de Deus, aqui no Salmo 40 diz,
Esperar confiantemente. Não é isso? Aqui é o próprio Davi, né? Falando. Esperei confiantemente no Senhor. Quer dizer, porque quando um homem desse, né, confia em Deus, somente em Deus, é porque ele sabe. Ele sabe que a vitória é certa. E esse homem foi o grande rei de Israel. O próprio Davi. Você lembra de Davizinho, né? Davizinho, ele era o filho de Jessé, o filho desprezado. Era o filho que era rejeitado pelo pai. Era o filho que era, né, esquecido pela sua própria família. Davi. É exatamente esse aqui que está no Salmo 40. Né? E é ele que está falando aqui. O próprio Davi falando. Ó. Esperei confiantemente. Em quem? No homem? Claro que não. Naquele tempo, os homens, né? Muitas pessoas, né? Faziam guerra contra Davi. E aqui Davi, ele estava no seu limite, Davi. Davi, ele estava como se fosse lá na lama. Vamos passar para essa parte aqui também. Não é isso? Porque quantas pessoas estão no seu limite hoje? Quantas? Me diz. Quantas pessoas estão na lama? Quantas pessoas estão no fundo do poço? Me diz. Quantas? São muitas. Às vezes estão nesse problema todo porque confiaram em homem. Não é isso? Esperaram em homem. E não adianta você. Você pode confiar no homem, pode esperar no homem, não vai acontecer nada. Você só vai decepcionar, porque o que mais decepciona a gente são as pessoas. Pessoa que às vezes você acredita, confia. Sabe disso? Davi, ele aprendeu uma coisa, Davi. Confiar somente em Deus. Esperar com paciência somente em Deus. Davi, ele estava querendo dizer, quando ele falou aqui, esperei confiantemente. Porque ele sabia, ele tinha convicção disso, Davi, que a sua vitória só vinha de Deus. A sua vitória só vinha de Deus. É o único que pode te ajudar. É o único que pode ir aonde ninguém vai. É Deus. Sabia disso? É o único. Quando você está triste, né, chorando, quem está lá do seu lado? É os amigos? Me diz? É um parente seu? Claro que não. O que tem mais pessoas aí, quantas pessoas, né, tem no mundo, que ela não se conforma com a sua vitória. Tem pessoas que, quando tá vendo você prosperando, ela fica triste. Sabia disso? Pessoas que não têm alegria com você, que não se alegra com você. São muitos assim. Lembra de Josafá? Josafá, quando ele estava com a sua vitória, né? Vinha uma grande multidão contra Josafá, para destruir Josafá, né? Para frustrar os sonhos de Josafá. Você acha que aquela multidão que veio contra Josafá foi para se alegrar junto com ele? Claro que não. Claro que não. Mas sim para destruir Josafá. Porque todos aqueles que conseguem Deus, andam com Deus, confiam em Deus, as pessoas não ficam felizes quando a pessoa está prosperando. Quando a gente está crescendo em Deus, as pessoas não ficam felizes. Alguns ficam, mas a maioria não fica. Sabe disso? É o que mais tem hoje em dia no mundo, é assim. É o que mais tem. É o que mais tem. Mas quando você confia em Deus, espera em Deus, né? Às vezes as pessoas aí querem um casamento feliz, né? Um casamento de prosperidade, um casamento, né, verdadeiro, né? Um casamento sem farce. É só esperar em Deus, confiar em Deus. Até mesmo um namoro, se você quer um homem de Deus, ou então uma mulher de Deus, espera em Deus. Espera em Deus. Assim como Davi estava esperando em Deus, confiando somente em Deus.
E não tem outra saída. Não tem outro caminho. O caminho é Deus. Como diz lá no Evangelho de João, né, capítulo 14, verso 6, diz. O próprio Cristo falando lá, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Se você seguir o caminho que é Deus, esperar em Deus, confiar em Deus, tudo vai dar certo, rapaz. Tudo vai dar certo. E são muitas pessoas que confiam em Deus, né? Que espera no Salmo 40 aqui. Esse salmo que eu estou lendo aqui. Porque quem quiser ter um casamento abençoado, né? Um casamento feliz. Se você que é mulher, está esperando um namorado, né? Um homem de Deus, espere em Deus. Faça igualmente Davi aqui no Salmo 40. Ele esperou confiantemente em Deus. Porque Davi, quando ele confiou em Deus, esperou em Deus, é porque Davi, ele sabia que a sua vitória era certa. Sabe disso? Eu conheço muitas pessoas, mulheres de Deus, e homens de Deus também, que estão esperando no Salmo 40. É porque eles sabem que a vitória é certa. Vitória é certa. E quantas pessoas no mundo hoje, por não saber esperar em Deus, tomou decisões precipitadas. E hoje estão chorando, estão aflitas. E quantas delas já tirou até a vida, porque não soube esperar em Deus. Sabia disso? Porque quando a gente espera em Deus, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, as coisas vai dar certo, passa a dar certo. É porque quando a gente espera em Deus, Deus vem e muda a história. Deus vem e dá vitória na sua mão. Desse jeito. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Salmo 40 diz assim, esperei confiantemente. Aqui foi Davi, ó. Pelo Senhor. Pelo Senhor. Quer dizer, se você esperar em Deus, Deus sai do seu trono só para ter um encontro com você. Quando você espera em Deus, né, confiantemente em Deus, somente em Deus. Não confia no irmão José, não, porque, né, esperar no irmão José, né, no irmão José. Se você esperar em mim, um dia eu posso partir, né? Eu posso deixar esse mundo. E você pode, né, até ficar frustrada. Esperei tanto no irmão José, né? Não espere. Espere somente em Deus. E Ele vai ter um encontro contigo. Ele vai ao seu encontro. Sabe disso? Ele vai. Se for possível mesmo, Ele vai ao seu encontro. Porque tudo é possível, né? Como diz lá no Salmo 139, diz, né? Que Ele é onipotente. Quer dizer, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Aquilo que está difícil na sua vida, para Deus, não é difícil. Ele pode mudar a sua história. E se Deus quiser, Ele pode mudar até hoje ainda. Até hoje. Sabia? Ele pode tudo. Ele é onisciente. Quer dizer, ele tem ciência de tudo. Do que sabe. Ele sabe de tudo da sua vida. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe até mesmo aquilo que você não precisa. Olha só. Sabia? Pensa nisso. E além do mais, Ele é onipresente também. Onipresença, né? Presente. Quer dizer, Ele pode estar presente em todos os lugares do mundo. Olha só. Ao mesmo tempo ainda. É o único que tem todo o poder. Né? É o único. Que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aonde você for, Ele está te vendo. Aonde você for, Ele está te vendo. Aonde você estiver, Ele está te vendo. Aonde você se esconder, Ele está te vendo. Se você estiver em oculto, Ele está te vendo também. Não adianta se esconder. Confia em Deus. Confia. E a sua vitória é certa. Davi, ele falou assim, Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor.
E ele se inclinou para mim. Olha só, se inclinou. Quer dizer, se você esperar em Deus, se você confiar em Deus, quer dizer que ele vai se inclinar a você, é isso? Como é? Não, me explica isso, né? Porque como é que Deus se inclina para você? Você sabe como é? Será que é para trás? Se inclinar é para trás? Ou é para frente? É para frente. Porque quando você se inclina para frente, você está enxergando o quê? A terra, não é isso? A terra. É. Assim é o próprio Deus. Ele se inclina, olha só a humildade do nosso Deus. Ele se inclina para te ver, ele se inclina para te ajudar. Sabia disso? É o nosso Deus. Você já se inclinou assim também? Se inclinou assim para frente para enxergar aquilo e tal? Você já? Eu sei que já. Para ver o que está acontecendo, tal, aquilo outro. Assim é o nosso Deus. Nosso Deus, ele é um Deus gigante. É o gigante. Ele. Diz lá no em Isaías 66, né? Fala sobre a sua grandeza. Né? Ele é o único que é grande. O único que pode te ajudar. É o único. Homem não consegue fazer isso. Homem nenhum. Mas Deus consegue. E além do mais, ele ainda faz completa ainda na sua vida, só para demonstrar que ele é Deus. É o único. Demonstrar que é o único que pode ser confiado. Sabia disso? É o único. E não adianta você, não, mas eu tenho estudo, tenho faculdade, eu tenho aquilo, né? Você tem ideia de quantas pessoas que têm estudo tá fazendo burrada no mundo aí? Me diz? Fazendo palhaçada no mundo. Escândalo, se envolvendo em escândalo. Me diz? E é os que tem mais estudo. Tem mais estudo. É só você ver aí, ligar a televisão, você vê aí. As pessoas cometendo aí palhaçada aí, né? Cometendo erros. Fazendo aí escândalo no mundo aí, pelo mundo. E olha, são os grandes, né? Os grandes do mundo. Mas para Deus não existe grande. Porque ele é o único grande. O único. E ele, nesse exato momento, ele está se inclinando só para te ajudar. Olha a humildade dele aqui. É o que diz aqui, ó. No Salmo 40 aqui, ó. E ele se inclinou para mim. Tá vendo? O próprio Davi falando. O próprio Deus se inclinou para Davi. Para ajudar Davi. Para ajudar. Ajudar Davi. E assim é você também. É você também. E não adianta ter orgulho. Não adianta. Não adianta você ser prepotente, orgulhoso, vaidoso, rebelde. Não adianta. Isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você ser humilde. Humilde de coração. E confiar somente em Deus. Sabia disso? Porque quantas pessoas, né? Quantas pessoas no mundo estão chorando. Por causa do orgulho, a prepotência, a arrogância e muito mais ainda. Se você conseguir largar isso e ser humilde, né? Inclinar para Deus, né? Se inclinar para ouvir a Deus, seus ouvidos, e der crédito, você vai conseguir. Você vai fluir. E Deus vai se inclinar para te ajudar. Igualmente como diz no Salmo 27, diz, né? Que Deus é que pega pela mão. Ele vai te pegar pela mão e vai te guiando, te colocando no caminho certo. Ele vai te dirigindo, ele vai te dando sentido. Ele que muda. Ele que muda tudo na sua vida, se você quiser. Esperar com paciência também. Porque a paciência é a chave que pode te dar vitória. Paciência. Espera. Confia. E você verá.
Então a palavra de Deus está dizendo. E é simples demais. É a palavra de Deus. O próprio Davi falou assim: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Por socorro. Quando você espera em Deus, né, confia em Deus, olha o que vai acontecer. Ele vai se inclinar para te ajudar. Né? E além do mais, olha o que diz mais aqui, ó. E me ouviu quando clamei. Você sabe o que significa clamar? Clamar quer dizer orar, não é isso? Um clamor. Igualmente como diz lá no segundo livro da Bíblia, né, como diz, da em Êxodo, capítulo 2, se eu não me engano ali, que fala exatamente, né, do gemido do povo que estava na escravidão ali, né, ali no Faraó. O povo clamaram a Deus, clamaram. Diz que clamaram, né? Quer dizer, eles oraram a Deus. E Deus ouviu o seu clamor, sua oração. Deus ouviu. Né? E Deus tomou as providências. Deus foi e preparou um libertador para aquele povo. Assim são todos aqueles que clamarem a Deus. Todos aqueles que orar. Todos aqueles que clamar a Deus, Deus vai ouvir. Né? E Deus vai mudar a sua situação. Deus vai pegar você pelo braço e vai tirar você do fundo do poço. Deus vai arrancar você lá do inferno mesmo. Só você confiar em Deus. Confia nele. Olha o que diz mais aí. E me ouviu quando clamei por socorro. Olha só, clamei por socorro. Você já imaginou você, né? Você vai esperar alguém, né? Esperar alguém assim. Aí você chega até fulano de tal, você está esperando alguém, né? Aí você vai e diz assim, socorro, socorro. Você já imaginou como é que é isso? Hã? Todas as pessoas se assustam na hora que você grita assim. Porque eu fico imaginando, né? Se você fosse esperar alguém, né, que vai chegar, né, numa rodoviária ou então no aeroporto, aí quando você vê aquela mulher chamada socorro, né, aí você sai correndo gritando socorro, socorro, né, as pessoas até se assustam, né, na hora lá. Você já imaginou também você, né, chegando para alguém e dizendo assim, me socorre e tal, me diz aí, você falando assim, me socorre, meu amigo, me socorre, minha amiga, tal, aquilo outro. O que ele vai achar? Não, isso aí ela precisa de socorro. A pessoa está andando até a mim, tranquilo. Só para me pedir socorro. Mais tranquilo, tal. Exatamente. Você não vai como se fosse o quê? Ter ajuda. Claro que não. Porque quando a gente está pedindo socorro, a gente está como? Desesperado. Sabia? Você já viu alguém desesperado pedindo socorro? Você sabe como é que é isso? Quando a gente está desesperado, clamando socorro, a nossa fisionomia, né, nossa face é outra. Igualmente eu aqui, se eu falasse aqui, me socorre, aquilo outro, tal. Tá vendo como é que é? É mais tranquilo. Agora tem outras pessoas quando está desesperada, né? Quando está no fundo do poço, está no seu limite, está se afundando, está lá na lama mesmo, como se diz, na lama. Aí as pessoas estão desesperadas mesmo, clamando, me ajuda, me socorre, por favor, não é isso? Mas se você esperar em Deus, Ele vai te socorrer. É o único que pode te socorrer, é o único que pode te ajudar, é o único que pode te socorrer, é o Deus. É Deus. Sabia disso? Porque se você estiver lá no meio do mar, se afundando, né? É o único que pode estar lá
Se você estiver lá onde ninguém pode te ver, lá onde ninguém está te vendo, e na hora que você pedir socorro, é o único também que está te vendo. Porque aonde você estiver, Deus está te vendo. E é o único que pode socorrer. Olha o que diz mais ainda. No verso 2 diz assim: e tirou-me de um poço de perdição. Quando se fala de poço, né? O que é que significa poço para você? Logo dá para entender que é um poço de lama, não é isso? Um poço cheio de água também. Um poço como se fosse uma cacimba, né? Uma cacimba lá no norte fala cacimba, né? Um poço lá fala cacimba, lá no norte. Né? Porque eu sou nordestino, né? Do interior lá de Fortaleza. Falando em Fortaleza, né? Final desse mês agora eu vou estar lá no interior de Fortaleza, né? Interior da capital. Mandar um forte abraço aí pro meu pai e minha mãe, né? Que Deus abençoe vocês. Enfim. Quando Davi falou que tirou-me de um poço de perdição, o que significa perdição para você? É achado? Claro que não, né? Perdição vem de perdido. Assim era Davi que estava se sentindo no fundo do poço e perdido. Era Davi. Quantas pessoas hoje em dia, quantas pessoas estão nesse mesmo sentido? Estão nessa mesma situação, no fundo do poço, não é isso? Perdido. Quantas? São muitas pessoas. São muitas pessoas que estão no fundo do poço e perdido. Talvez você que está nessa situação. Às vezes você está nessa situação, às vezes, porque você confiou em homem. Confiou nos amigos. E você foi se afundando. Você foi parar no fundo do poço. Até mesmo quando as pessoas estão nessa situação, as pessoas perdem até a fé. Sabe disso? E quando a pessoa está perdendo a fé, ela começa a chorar. Começa a ficar triste. Sabe disso? Ficar frustrada. Porque está se afundando. E os amigos, quando vê que você está nessa situação, eles são os primeiros que te abandonam. Os amigos só estão com você quando você tem algo que interessa. Quando você não tem algo que interessa, eles não estão nem aí para você. Você não é nem reconhecido pela população. Você não é nem reconhecido pela humanidade. Porque para a humanidade você só vale aquilo que você tem. Se você não tem, você não é nem visto. Sabe disso? Porque quando você está no fundo do poço, quando você está perdido, cadê os amigos? Me diz aí. Cadê os amigos? Cadê a população? Quer saber por quê? Você só vale aquilo que você tem. Se você não tem, você não é nem reconhecido. Ninguém nem te enxerga. Lembra de Davi? Davi agora aqui está falando assim, Davi. Tirou-me de um poço. Quem tirou Davi de um poço? O próprio Deus. E quem foi que achou Davi? Davi estava perdido aqui, diz aqui, perdição. Quer dizer, estava perdido. Quem achou Davi? Foi o próprio Deus. É o único que pode achar aqueles que estão perdidos. É o próprio Deus. Sabe disso? Imagina nisso. Pensa nisso você. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Olha o que diz mais. Continuando aqui, E de um tremendo,
tremendal de lama. Olha só onde está o poço. O poço está mais em cima nisso e a lama mais embaixo. Mais embaixo aqui. Essa lama, ela fica onde? Na superfície do poço ou embaixo? Embaixo, não é isso? Era onde Davi estava. Embaixo. Na lama mesmo. No fundo do poço estava Davi. Na lama. Sabe disso? Quando a pessoa está lá na lama, às vezes a gente fica até satola na lama, não é isso? Quando se atola mesmo, lá na lama mesmo, fica só o pescoço do lado de fora. E a lama aqui está querendo dizer os problemas. Simbolizando os problemas. As dificuldades. Sabe disso? Quando as pessoas estão se afundando em dívida. Os problemas. Está se afundando mesmo. E muito mais. Assim estava Davi. Davi estava no seu limite, Davi. Davi estava no fundo do poço. E quem enxergou Davi? Quem socorreu Davi? Quem tirou Davi do fundo do poço? Da lama mesmo. Quem? Você acha que foi algum homem? Você acha que foi alguma população? Claro que não. Se o povo naquela época queria matar Davi, não é isso? Grandes outros reis que faziam guerra contra Davi, contra outras pessoas que se dizia rei e tal, não é isso? Se naquele tempo até o próprio filho de Davi, né? O próprio filho de Davi fazia guerra contra o seu próprio pai. Imagina só nisso. Imagina nisso. Você já imaginou nisso? O próprio filho perseguindo o pai. E assim foi o filho de Davi. Ainda tem mais ainda. Jurou ainda que só ia sossegar enquanto matasse o próprio pai. Isso é demais isso, rapaz. Às vezes para Davi, o que doía mais não era aquelas outras perseguições. Não era aqueles outros homens que vinham fazer guerra contra Davi. O que doía mais em Davi, a dor mesmo de Davi, era saber que o próprio filho, sangue do seu sangue, carne da sua carne, vinha fazer guerra contra o seu próprio pai. A dor de Davi era essa. Imagina. Então, quem socorreu Davi, né? Quem pegou o próprio Davi pelo braço foi Deus que socorreu. Foi Deus. É o único que pode socorrer. É o único que pode estar onde ninguém está. É o nosso Deus. Sabe disso? Então, é desse jeito. Continuando, diz assim. Tirou de um tremendal de lama e colocou-me os pés e sobre uma rocha e me firmou os passos. Quer dizer, quem é a rocha aqui? A palavra rocha aqui, ó. Quem é a rocha? A rocha simboliza em quem? Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, é a rocha. É isso? E além do mais, o próprio Deus, né, resgatou Davi e colocou ele firme sobre a rocha, né? Sobre a rocha. E todos aqueles que está firme em Cristo, firme mesmo, hão de crescer, hão de prosperar, hão de chegar na vitória. Espera com paciência, nem que tenha que doer. Espera, confia em Deus. Na hora certa, Deus vai te resgatar. Na hora certa, Deus vai te ajudar. Para você ter ideia, Deus nunca se atrasa. Deus nunca se adianta. Ele sempre chega na hora certa. Na hora certa. E na hora certa, Ele vai te ajudar. Ele vai te resgatar.
Pensa nisso, você. É o único, né, que pode ajudar a humanidade. É o único que pode mudar a história da humanidade. É Deus. É só você confiar. Confia em Deus. Se você confiar em Deus, esperar em Deus, como diz no Salmo 40, né? Essa mensagem que eu estou lendo aqui no Salmo 40. Se você confiar em Deus, esperar, você vai ver o que vai acontecer. É só não tomar decisões erradas. É não se precipitar. Né? Por causa de tantas pessoas que tomou decisões erradas, estão chorando. Por causa dessas pessoas aí que não souberam esperar em Deus, estão aflitas, estão desesperadas, angustiadas. Porque não conseguiu esperar em Deus. Aí tomou decisões precipitadas e foi ao fundo do poço. Mas você que está me ouvindo, você que está assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, espere em Deus, confia. E você verá a sua vitória. Então, é desse jeito, meus queridos amados irmãos. Deus, ele quer te ajudar. Deus, ele quer afirmar seus passos. Deus quer afirmar você na rocha inabalável. Sabia disso? Deus quer colocar sentido na sua vida. Deus quer colocar você no caminho certo. Deus está falando para você. Filho, espera. Não avança o sinal. Não avança o sinal. Espera. Você já viu quantas pessoas no trânsito morrem porque avança o sinal? Não consegue esperar? Sabe disso? E se você esperar em Deus, sua vitória é certa. Você vai conseguir. Não adianta se apressar. Não. Não adianta. Espera. Confia. E verás a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. De Jesus. Amém.